crianças! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos contar a história de Daniel, das Covas dos Leões. Isso. Daniel, ele era amigo do rei Dário. Eles eram muito amigos. E Daniel era fiel ao rei, mas também era fiel ao seu Deus, o Deus que nós cremos. E ele orava a Deus. Quantas vezes, Israel? Quantas vezes? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor para ter mais comunhão, porque Daniel amava a Deus. Mas existiam pessoas muito quê? Maus. Muito más, que não gostavam de Daniel. Tinham inveja de Daniel, coisa feia. Inveja não é do Senhor. A gente precisa sempre colaborar com as pessoas e não ter inveja delas. Mas essas pessoas tinham inveja de Daniel porque o rei era muito amigo dele. E aí, sabe o que essas pessoas fizeram, Israel? Jogaram das Covas dos Leões. Ainda não. Sabe o que eles queriam? Jogar realmente Daniel na cova dos leões. Mas para isso, o rei Dario tinha que fazer um decreto. E aí eles procuraram coisas que Daniel pudesse errar. Porém, Daniel não errava em nada. Daniel fazia tudo certinho. E agora o que fazer? E aí eles pensaram, vamos agora mexer no ego do rei Dario. Vamos mexer na vaidade dele. E aí fizeram um decreto dizendo que todos deveriam adorar apenas o rei Dario e só rezar ou orar para ele, pedir qualquer coisa só para ele durante um mês. O rei Dario gostou, porque ele era vaidoso. E aí ele gostou, mas ele esqueceu de Daniel nesse momento. E aí o decreto foi selado. E aí, quando selou o decreto e anunciaram, vocês acham que Daniel se escondeu? Daniel se escondeu em Israel? Ele escondeu ou continuou orando? Hein? Ele não escondeu. E o que é que ele fez? Ele continuou orando? Não. Sim, ele continuou orando. Quantas vezes? Quantas vezes ele orava? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava. Ele não teve medo, porque a vida dele pertencia a quem? A Deus. Então ele continuou orando 3 vezes ao dia. E aí esses homens maus pegaram Daniel, prenderam e fizeram questão de lançar na cova dos Leões. Como é que os leões fazem? Isso! E aí tinha um monte de leão sem comer. Imagina o leão com fome, né? O que caísse lá, eles iam fazer o quê? Comer. Pois é. E aí Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei Dario ficou tão angustiado. Sabe aquele amigo quando vê você em apuros também fica angustiado com você? Então o rei Dario ficou. E o que aconteceu? Ele viu Daniel sendo lançado, presenciou porque ele era o rei, mas ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu comer, porque ele estava muito angustiado. E aí ele ficou sem conseguir fechar os seus olhos. E será que o Deus de Daniel vai livrá-lo dos leões? Ficou pensando ele. E pedindo também ao Deus de Daniel. Quando foi de manhãzinha, o que será que aconteceu, Israel? Quando abriu a cova, ele estava o quê? Vivo! Viva! Daniel estava vivo! Ele não foi devorado pelos leões, porque o Deus do céu que ele cria foi fiel, assim como ele era fiel ao Deus do céu. E a gente aprende uma coisa com essa história. Nós sempre devemos fazer a vontade de Deus. Sempre devemos fazer o que é certo. Daniel fez a escolha dele. Continuou sendo fiel a Deus. Continuou orando a Deus. Mesmo que isso fosse levar a vida dele à morte. Mas ele foi fiel até o fim. E se nós formos fiéis até o fim, também levaremos o nosso galardão. Diz o Senhor.
o nosso Deus. Vamos orar, crianças? Uhum. Vamos orar. Vamos orar, crianças. Fechemos os olhos, falemos com Deus. Querido Deus, por favor, nos ajude a sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Um beijo, tchau!